Eu acho que vou desenhar alguma coisa. Peraí, mas o que eu vou desenhar hoje? Já sei, escolhi o personagem, mas por onde eu começo? Peraí, mas qual o estilo que eu vou fazer ele? Como eu consigo tirar o que tá na minha cabeça e passar pro papel? Se alguma dessas coisas já aconteceu com você, bem-vindo ao mundo da criação, do concept art ou qualquer coisa desse estilo. Que é uma coisa que eu tô entrando mais, esse ano eu pretendo me aprofundar mais nisso aqui. E aí, tranquilo? Se você não me conhece, eu sou o João. A ideia desse vídeo é mostrar um pouco mais sobre bloqueio criativo e também sobre o meu processo de criação. Já que sim, fazem acho que mais ou menos 3 meses que eu não crio nada de imaginação. Então eu vou mostrar algumas coisas que vêm me ajudando nesse processo, porque eu voltei nele agora faz alguns dias. E esse ano eu pretendo me aprofundar. Então se você curtiu a ideia do vídeo, deixa o like e vamos começar aqui. A primeira pergunta ou primeiro passo é por onde eu começo? O que eu vou desenhar? Talvez você seja o tipo de pessoa que está acostumada a copiar, que nem eu. Você olha o desenho e fala, nossa, como eu sou bom em copiar. E na hora que você vai criar, putz. Isso acontece porque você não tem o costume de criar. E quando você vai copiar, todas as informações, ideias e conceitos estão inteiramente prontos. É só você passar aquilo para o papel. E claro, se você tem dificuldade em copiar qualquer personagem, meu curso está na descrição. E ele vai falar mais sobre criação também nos próximos meses. Mas voltando aqui. O que acontece é que você não tem informação ou não tem um ponto de partida. Então a primeira coisa é pesquisar o que você acha interessante, o que você gosta de desenhar ou o que você tem o desejo de desenhar. Por isso que existe o Pinterest, muita gente entra lá e acaba ficando perdido. Mas foque em uma coisa que você sempre achou legal em desenhar, pelo menos foi isso que eu fiz com a primeira ideia mais genérica que eu tinha para começar a criar alguma coisa do zero. Então como eu estava muito fissurado nas últimas vezes em criar robôs, eu pesquisei match no Pinterest e aí eu achei essas imagens aí, eu falei, interessante, eu nunca desenhei um desse. O último que eu tinha desenhado mais ou menos foi o Zé Pantufa, que a gente criou junto na live que aconteceu sábado. Inclusive, me fala nos comentários, tô pensando em voltar com as lives de sábado. Se vocês apoiarem, comenta, volta com a live, que aí eu vou voltar. Eu procurei robôs e eu pensei, tá, eu preciso gerar um pouco de contraste, então eu pensei, já que o meu robô vai ser gigante e grotesco, a minha concept art, ou seja, a ideia dessa arte aqui, vai ser uma coisa de contraste. Então eu vou pegar um robô gigante e uma personagem feminina bem pequena, bem criança, para parecer aquele negócio fofo e dar o contraste legal de uma coisa bem gigante e uma coisa bem pequena. Não sei se deu para entender muito bem a ideia, mas ao longo desse vídeo vocês vão entender a forma que eu fui trabalhando isso. Agora que você escolheu os temas, está na hora de saber como misturar eles. E aí que vem a beleza, a vontade de bater com a cabeça na parede. Que é pensar, como eu consigo passar o que está na minha cabeça exatamente como está na minha cabeça para o papel? Muitas vezes a gente tem uma ideia muito boa, bem interessante, só que na hora de passar para o papel fica bem esquisito, nunca fica da forma que a gente quer. Uma coisa que vem me ajudando a conseguir transmitir melhor o que está na minha cabeça para o papel é passar primeiro o que eu tinha de referência, o que eu tinha de bagagem sobre robôs e sobre personagens femininas. Então eu comecei a criar uma dica que vai te ajudar. Nessa fase você não pode se julgar, ou seja, se o desenho é ruim, é bom, só faz. Outra dica, faz de caneta. Porque quando você faz de caneta você consegue perceber muita coisa, você consegue perceber os erros que você tem, as coisas que faltam no seu desenho, o quão genérico tá aquele tema e o quanto você precisa se aprofundar. Então faz com caneta porque fica mais fácil e também não tem desculpa pra você ficar apagando toda hora. Então separei aí, a ideia genérica foi essa personagem feminina e depois a outra ideia foi o robô. E eu comecei a fazer algumas versões, algumas misturas, algumas posições, conseguia passá-las bem mais ou menos pro papel. Então eu criei essas posições que você está vendo aí na tela. A personagem feminina, eu acho que fazia muito tempo também que eu não desenhava nenhuma personagem de imaginação feminina, então meu repertório estava totalmente baixo, genérico. Ou seja, repertório, para você que não sabe, é o quanto de informação e referências você tem na sua cabeça e consegue passar para o papel. Estou pensando em fazer um vídeo sobre isso também, se vocês quiserem, comenta aí repertório ou biblioteca visual, que eu fiz um vídeo há um tempo atrás, mas eu quero trazer um mais aprofundado, estilo as aulas grátis da nossa playlist. Então se curtiu, comenta aí. Agora que eu já tinha escolhido o que ia fazer e mais ou menos como ia fazer, eu precisava lapidar essa ideia. Então eu tive que refazer várias vezes e aí que vem a parte de referências e inspirações. Quando você vai se inspirar em algum tema, é legal que você tenha artistas de referência. Se você pega só o Pinterest como referência, fica muito vago e muito genérico, porque se você procurar como termo robôs ou qualquer termo que você quiser criar alguma coisa, você vai perceber que existem 1 bilhão de formas de criar um robô, ou uma roupa, ou qualquer coisa do tipo. Então é mais fácil você ir em artistas que desenham no estilo que você acha interessante, porque assim você consegue ver alguns padrões e algumas coisas para você compor a sua arte. É meio que roubar como artista, né? Meio clichê falar isso, mas é verdade. Foi o que eu fiz. Eu fui no Instagram do Karkopinski, que é um cara que eu acompanho no Instagram. Ele faz um tipo de armadura que é um pouco parecida com o estilo que estava na minha cabeça.
busquei mais imagens e mais referências para tirar aquela ideia de personagem muito genérico, sabe? Aí eu comecei a lapidar dessa forma, então eu peguei as referências dos personagens, copiei alguns, sim, é legal você copiar. Depois que você copia alguns, você começa a notar alguns padrões ali, algumas coisas que vão te ajudar a deixar mais rico em detalhes o seu desenho. E outra dica que eu usei para os robôs, a questão do design, né? É muito importante você estudar design para entender algumas regras que vão facilitar a sua composição da sua arte. Tanto a disposição dos personagens na sua cena, quanto a própria forma que você desenha eles. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas como funciona essa parte do design no meu robô, pelo menos que eu consigo explicar. Olha aí, eu fiz uma coisa que eu chamo de respiro, né? Cada pessoa vai dar um nome, no design tem outros nomes para isso, mas é quando você escolhe algumas áreas específicas do seu desenho ou do seu personagem para deixar em branco, sem detalhes. Se você coloca detalhe em tudo, ele acaba ficando muito cheio de informação e acaba doendo a sua vista quando você enxerga. E como eu não queria tirar todo o foco da personagem ser simples e o robô ser uma coisa mais avançada, eu quis deixar algumas partes com mais detalhe. Então isso que eu fiz foi na parte da armadura dele. Então eu fui deixando alguns detalhes ali bem específicos durante o processo, para não tirar o destaque do meu personagem, também para não ficar uma cena muito carregada. Por isso que é importante você fazer o Model Sheet, que é esse estilo de desenho aí. Quando você pega o seu personagem e desenha em 3 ângulos diferentes pelo menos. Isso te ajuda a ter uma visão tridimensional dele. É muito utilizado para jogos isso, mas também pode ser usado para você que quer criar um personagem do seu mangá, do seu quadrinho, facilita muito o seu processo. Porque toda vez que você for desenhar ele em um ângulo diferente, você tem uma base de como vai ficar os olhos, o nariz e a boca em qualquer ângulo. Tanto que nesse personagem que eu fui criar, nessa composição minha, depois que eu defini aonde vai ficar cada personagem, qual vai ser a cena deles, meu grande desafio foi conseguir descobrir como manter os traços do personagem. Então eu precisava definir um padrão para ele. E foi o que eu fiz. Eu fiz aqui no off, eu não gravei esse processo, porque, né, senão não ia dar tempo de postar o vídeo. Mas eu fiz de uma maneira bem genérica. Eu defini as principais peças que iam ter, que eu não poderia deixar de fazer em qualquer posição. Então depois que eu defini essas peças, eu comecei a preencher algumas lacunas. Porque como é uma coisa 3D, você precisa ter alguns detalhes. Como por exemplo, como vai ficar a perna dele em um ângulo diferente, os braços, qual que é o encaixe dos braços. E uma coisa que vai te ajudar muito a conseguir evoluir nessa parte é você conseguir entender como funciona o fundamento das formas, ou seja, da simplificação. Quando você consegue simplificar qualquer coisa, fica mais fácil você ver o tridimensional dela e desenhar da forma que você quer. E é por isso que você tem que estudar formas, porque quando você estuda as formas, você consegue desenhar qualquer coisa em qualquer ângulo. Lembrando que formas e perspectiva estão basicamente juntas, tá? Você não consegue estudar um sem estudar o outro. Pronto, depois que eu tinha conseguido definir mais ou menos como ficaria o personagem, vem a composição da cena. Assim como eu tinha falado, eu tinha feito ela usando a técnica de thumbnails. Para você que não sabe, você pega, faz uma versão mini e escolhendo ali quais personagens e qual posição mais ou menos eles iam ficar na sua folha. Depois disso, é só você fazer uma versão maior. Aí que foi a dor de cabeça mesmo, que eu tinha que fazer todos os detalhes, porém muita coisa já tinha sido definida. Ah, uma coisa importante, não sei se você percebeu, mas até agora eu não falei em nenhum segundo sobre a história do personagem, sobre qualquer detalhe da vida dele. Eu só falei sobre como tirar a ideia que está na sua cabeça e passar para o papel, que era isso que eu queria fazer. Claramente que se você quiser deixar a sua ideia, o seu desenho mais rico em detalhes e mais interessante, até mesmo com um design melhor, é legal você adicionar história para conseguir pesquisar os termos corretos e achar referências que vão encaixar melhor no seu design. Porém, como a ideia aqui é só tirar o que está da sua cabeça e acabar com seu bloqueio criativo, te dando algumas dicas, eu acho que isso vai facilitar. E juntando isso, o processo, né, deu mais ou menos esse resultado aqui. Depois eu fui fazendo essa arte final, como você consegue ver, para dar um resultado final no meu desenho. Tem algumas dicas que vão te ajudar. Faça o Model Sheet, escolha o primeiro tema e comece a trabalhar em cima dele. A primeira ideia sua normalmente não vai ficar boa, por isso que você precisa fazer e refazer e preenchendo as lacunas que ficaram no processo. Caso você tenha dificuldade, é legal estudar formas e perspectiva, para conseguir redesenhar ou entender como desenhar certas partes em ângulos diferentes. Outra coisa que vai te ajudar também é estudar mais design e também se inspirar em outros artistas, assim a sua arte fica mais rica e assim não fica um personagem muito genérico. Esse vídeo foi meio aleatório, tá sem roteiro, eu quis fazer um vídeo mais solto assim. Se vocês curtirem essa ideia, eu posso trazer mais vídeos, pelo menos uma vez por mês, um vídeo assim no canal. Então se vocês curtirem, comenta aqui embaixo. E agora é o seguinte. Ficou muito ruim também, porque eu fiz com pressa. Isso aqui eu fiz com pressa, toda a finalização. Ou seja, não façam com pressa. Como eu falei de perspectiva e formas, eu não poderia sair do vídeo e deixar você sem nada, né? Então eu tô deixando aí uma aula completa sobre perspectiva para você que não sabe nada
e outra sobre formas. Então você pode assistir uma, depois assistir outra, que as duas vão te ajudar a criar melhor e entender como funcionam as coisas em outros ângulos. Tamo junto e eu te espero no próximo.